Para falar mais sobre esse assunto, está conosco o economista-chefe da MBA Associados, Sérgio Vale. Como vai, Sérgio? Boa tarde. Obrigado por atender a Jovem Pan, como sempre. Tudo bem, obrigado, Diego. Bom, em relação a esses números que o Daniel Lian acaba de passar, são números do Banco Central, o IPEA também divulgou uma série de números, são números, obviamente, um PIB de 1,2%, para um país que vem saindo de uma recessão, de uma crise, é até um alento, mas eu pergunto, esses números deixam estimativas positivas para 2020? Tiago, acho que a gente tem uma chance, finalmente, depois de 3 anos muito ruins, que a gente teve de expectativa de crescimento, né? Desde 2017, 2018, 2019 também a gente iniciou esses 3 anos com expectativas muito positivas, em geral 2 a 3% de crescimento a cada um desses anos, e no final deles a gente teve, de certa forma, uma decepção, um crescimento muito próximo de 1. Talvez pela primeira vez agora, em muitos anos, a gente tenha condições concretas de fazer uma previsão para 2020 que de fato vai acabar acontecendo, né? As previsões são até relativamente moderadas, digamos assim, os números estão ao redor de 2%, é o dobro praticamente do que vai crescer a economia brasileira em 2019, mas a gente está vendo condições para isso acontecer, né? A taxa de juros está num nível historicamente baixo, vai permanecer nesse nível ao longo de todo o ano que vem. A gente tem um imenso projeto de concessões para acontecer ao longo do segundo semestre de 2020, que vai adentrar também em 2021. A gente está com o mercado de construção crescendo de forma importante esse ano, e está atrelado à taxa de juros baixa que a gente está vendo nesse momento, que vai ter impacto positivo também para 2020. E o agronegócio, que tem uma participação grande na economia brasileira, quase 25% do PIB brasileiro, e vai ter um ano excepcional em grãos e pecuária, muito por questões externas, não relacionadas ao cenário doméstico, mas que de qualquer maneira vai favorecer muito o setor. Então a gente junta esses segmentos todos, que tem uma expectativa positiva para 2020, e a gente vê um final de 2019, como a gente está vendo agora nos últimos meses, especialmente agora, outubro, novembro, dezembro, com números bastante razoáveis para a economia, eu acho que dá para a gente de fato entregar um crescimento mais forte no ano que vem. Óbvio, salvo os choques que têm acontecido de forma sistemática na economia brasileira ao longo dos últimos 3 anos e que impediram um crescimento mais forte, né? E se continuar nessa certa normalidade que a gente está nesse momento, eu acho que a gente consegue sim finalmente entregar um crescimento mais forte ano que vem. Daniel Lian. Sérgio, esse ano que nós pudemos verificar aí no cenário econômico foi uma queda acentuada dos juros, chegando até a níveis recordes, né? Enquanto isto, o câmbio também sofreu oscilações bastante expressivas. Como é que fica essa projeção para o ano de 2020 e também os impactos que essas duas cadeias podem provocar aí na economia? A taxa de câmbio tem movimentos tanto para depreciar quanto para apreciar hoje que são importantes, mas eu diria que 2020, a força da economia brasileira que a gente está vendo agora, de um crescimento um pouco mais forte, a questão fiscal está bem encaminhada, a gente acabou de aprovar uma boa reforma da Previdência, tem PECs fiscais importantes que vão avançar no Congresso ano que vem, as contas externas brasileiras não estão tão ruins assim, né? A gente tem uma dívida externa relativamente baixa, o nível de reservas internacionais é bastante bom. Então, quando a gente junta essas questões todas, elas acabam levando a uma possível apreciação da nossa moeda em relação ao dólar. Então, eu diria que hoje, essa moeda que está caminhando aí para encerrar o ano entre 4 e 4,05, né? Eu diria que ao longo de 2020 não vai se distanciar muito disso, né? As notícias tendem a ser positivas para a economia brasileira e aí manteria a taxa de câmbio nesse patamar, ou eventualmente podendo até ser um pouquinho mais baixo. Quais são os riscos que a gente tem? Eu acho que são mais no cenário internacional. Se a gente tiver uma desaceleração mais grave na economia mundial, a gente tiver um acordo comercial entre China e Estados Unidos que não ande, né, que fique só na conversa, não tenha nada de fato assinado, e uma piora significativa ao longo do ano, em termos de PIB, em termos de atividade para a economia dos Estados Unidos. Se a gente tiver uma situação dessa magnitude, a gente pode ter uma depreciação adicional aqui do real, mas por enquanto a sinalização que a gente está vendo é positiva para a economia brasileira, e sempre que isso acontece, tende a jogar a taxa de câmbio para baixo. Então, assim, não vejo para 2020 nenhuma forte depreciação, não está isso no cenário, mas, de novo, salvo
elementos extemporâneos que podem acontecer, como aconteceram no crescimento nos últimos 3 anos. Sobre a perspectiva das metas de inflação, o governo deve seguir com maior rigor a busca aí por não oscilar acima da meta de inflação. Qual que será o cenário que a equipe econômica deverá seguir no ano de 2020 em relação às metas de inflação? Eu acho que a inflação ano que vem está quase sob controle. A gente não vê nenhum risco muito grave para a inflação em 2020. A gente está falando de uma inflação que tende a ficar abaixo de 4%, que é a meta ano que vem. Estimativas nossas em torno de 3,7%, o mercado não está muito diferente disso. Então a gente vai ter mais um ano com inflação abaixo da meta e, consequentemente, o Banco Central com certa liberdade para manter a taxa de juros no patamar que está agora. Eu acho que a gente vai ficar um bom tempo com a Selic em 4,5%, provavelmente pelo menos no primeiro semestre do ano que vem inteiro. E aí, 2021, se de fato a gente tiver uma recuperação mais consistente da economia, o Banco Central sinalizou com o relatório de inflação hoje que esse crescimento mais forte, uma meta de inflação mais baixa, que a gente vai ter ano que vem, especialmente em 2021, né? A meta de inflação de 2021 é 3,5%, uma economia crescendo um pouco mais, uma meta de inflação mais baixa, o Banco Central tem que tomar mais cuidado com a política monetária, com a taxa de juros, para controlar essa inflação. Então, eu diria assim, ano que vem a gente tende a ficar com a Selic baixa, 4,5% durante boa parte do ano, provavelmente até o ano inteiro. Mas 2021 a gente tende a voltar a ver uma leve subida de taxa de juros, o que é normal. É uma subida de taxa de juros para controlar a inflação, manter ela baixa. Então a gente não vê isso também com nenhuma preocupação e nenhuma grande mudança em relação à política monetária. O que eu acho que a gente entrou definitivamente no Brasil hoje é uma possibilidade de ter taxas de juros relativamente normais. Aquele período que a gente tinha taxas de 2 dígitos, né, acima de 10%, que a gente viu durante tantos anos na economia brasileira, eu acho que pelo menos por uns bons anos agora a gente não tem mais esse cenário provável de acontecer no Brasil. Ou seja, só para a gente fechar, a questão é que os indicadores estão melhorando, aos poucos vão aparecendo indicadores melhores, mas o Brasil ainda tem um problema grave que é o desemprego, e precisa, obviamente, continuar fazendo as reformas, e uma reforma importante é a reforma tributária. E, de novo, ontem, depois de uma declaração do ministro Paulo Guedes, hoje o presidente do Banco Central voltou a falar sobre isso, sobre a possibilidade da criação de um imposto sobre transações financeiras. O presidente do Banco Central, aliás, diz que qualquer imposto desse tipo tem impacto, mas que ainda precisa entender qual que seria o imposto considerado pelo governo. Você acha que o Brasil deve entrar numa discussão como essa no âmbito da reforma tributária? É necessária essa discussão, ou um imposto como a CPMF ainda causa muito calafrio em todo mundo, obviamente, porque é um imposto sobre cascata que prejudica muito, e de que maneira que o governo precisa fazer essa discussão no ano que vem? Eu fico às vezes um pouco inquieto talvez com essa preocupação do governo em insistir com um CPMF com nomes diferentes, né? Agora veio com essa questão de ser um imposto digital, que você só está trocando o meio que esse imposto é cobrado, mas é um imposto semelhante a CPMF, não muda em absolutamente nada. Lembra, na década de 90 a gente chamava esse imposto de imposto do cheque, né? Agora vai ser um imposto que vai ser cobrado em aplicativos financeiros quaisquer. Então, assim, não muda em absolutamente nada, continua sendo um imposto em cascata, ruim, de má qualidade, que a gente, a economia, costuma não gostar. É positivo o que o ministro quer fazer, que é tirar o imposto de contribuição sobre a folha de pagamento, que é, de fato, um imposto muito ruim, mas ele quer manter a base de arrecadação. E aí, para fazer isso, ele quer criar algum outro imposto. O ideal, talvez, fosse fazer uma transição bastante mais longa e cortando esse imposto, essa contribuição sobre a folha de pagamento, gradualmente ao longo dos próximos 10 ou 20 anos, sem precisar colocar outro imposto. Eu preferiria uma mudança bem lenta ao longo dos próximos 10 ou 20 anos do que trocar um imposto ruim por outro imposto ruim, né? E o governo, eu acho que deveria focar no que ele não focou ao longo do segundo semestre, no que fazer com o IVA, né? O Imposto sobre Valor Adicionado, que é toda a discussão em relação a juntar PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, né? Por enquanto há uma discussão possível de juntar só o PIS e COFINS e deixar estados e municípios de fora. Eu acho que a gente perdeu uma grande chance de aprofundar essa discussão no segundo semestre, fazer de fato uma reforma
significativa nesse imposto que a gente precisa tanto e que ele sim teria condições de alavancar crescimento na economia brasileira ao longo dos próximos anos. Então, assim, eu não entendo muito essa insistência nesse tipo de imposto. É uma perda de foco no final que o governo está tendo, e é uma pena, porque a gente vai entrar em ano eleitoral em 2021, vai atrasar muito esse processo, em 2020, perdão, 2021 a gente está entrando com um ano pré-eleitoral também, então todas essas questões muito difíceis de andar no Congresso, por questão de lobby de cada segmento, a gente começa a ficar preocupado se a gente vai conseguir de fato ter uma reforma tributária digna de nome, né? Acho que de novo o governo está perdendo tempo, entrando nessas discussões que não deveriam mais em relação à velha CPMF travestida com um novo nome agora. Sérgio Vale, economista da AMB Associados. Mais uma vez, Sérgio, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado a vocês.